bebida milenar, está ligado à cultura, história, religião, é repleto de sabores, aromas e muito conhecimento. E com todo esse conhecimento vem muitos fatos interessantes. Eu vou contar 10 deles para vocês agora. Meu primeiro fato sobre vinho é algo muito simples, mas eu acho que muitos de vocês não sabem. Para ser feita uma garrafa de vinho, são necessárias cerca de 300 uvas. Não são 300 cachos, são 300 uvinhas em média para fazer uma garrafa de vinho. E agora, em segundo, eu vou contar para vocês um dado histórico incrível que aconteceu na Áustria. Em 1985, teve uma geada muito forte na Áustria e comprometeu os vinhedos. E a Áustria produzia vinho a granel. O que significava isso? Eles cultivavam a uva, prensavam, porém eles não engarrafavam esse vinho. Eles mandavam para a Alemanha e lá o vinho era engarrafado, era colocado rótulo. Portanto, era vinho a granel e eles vendiam em grande quantidade. Aí veio essa geada, diminuiu demais a produção austríaca e as uvas que sobraram, como fez muito frio, o vinho ficou um pouquinho azedo. E aí, como que eles iam resolver esse problema? Era uma economia importante na época. Aí eles deram um jeito, eles quiseram deixar esse vinho mais docinho para atrair mais o mercado. Qual foi a ideia deles? Colocaram no vinho anticongelante. É aquele mesmo que coloca no motor do carro, em lugares frios. Ele é docinho, eu nunca provei, sabe por quê? Porque é veneno, só que ele é doce. Aí eles pegaram um pouquinho de anticongelante, colocaram no vinho para ficar docinho e acharam que não ia ter problema nenhum. Aí lá na Alemanha, engarrafaram o vinho, venderam e as pessoas começaram a passar mal. Aí foram investigar e descobriram, ainda bem que ninguém morreu. Porém, os vitivinicultores austríacos que se envolveram nesse esquema foram presos. O vinho austríaco ficou banido do mundo por um longo tempo, aí foi voltando. A Áustria não produz mais vinho a granel, agora o vinho produzido na Áustria é engarrafado lá, é vendido lá e em outros países. Porém, tem países que até hoje não compra vinho austríaco. Aqui no Brasil eu nunca vi, eu não sei se o Brasil faz parte desse embargo ou não, preciso até pesquisar isso, mas eu nunca vi vinho austríaco por aqui. Mas agora não tem mais anticongelante. Sabe-se que o vinho tinto é rico em antioxidantes e faz bem para a pele, para o coração, para a digestão, deixa jovem. Mas vocês sabem quanto é essa quantia de antioxidantes? Ela equivale em uma garrafa de vinho tinto a 20 copos de suco de maçã ou 7 copos de suco de laranja. Agora eu vou falar para vocês algo que sempre me perguntam sobre o vinho verde português. Ele não é vinho verde? Não, ele não é vinho verde. Ele é um vinho branco. Porém, ele é produzido lá no norte de Portugal, quase na fronteira com a Espanha. E é uma localização relativamente pequena, porém de campos verdes, 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 verdes até perder de vista. Por isso que o vinho que vem especificamente dessa região, um vinho branco delicioso, frutado, fresquinho, é chamado de vinho verde. Já que eu acabei de falar de vinho branco, o vinho verde português, e estou com o tinto na mão, eu vou falar para vocês qual é a diferença entre vinho tinto, branco e rosé. É um método de fazer. No tinto é usada a uva toda, a casca e o mosto, que é aquela polpa. No rosé existem dois métodos, ou é usada metade da casca
ou é misturado o branco com o tinto. Só que aí o enólogo tem que ser muito bom para acertar essa proporção, para não ficar ácido, não ficar azedo. Na França, por exemplo, é proibido esse método. Lá só pode usar metade da casca. E no branco não se usa casca. Então, às vezes, a mesma uva, por exemplo, uma Malbec. Tem Malbec branco, tem Malbec rosé e tem Malbec tinto. O mais comum é o tinto, porque ninguém quer jogar aquela casca escura, linda fora. Porém, podem ser feitos os outros tipos. E essa é a diferença básica entre os 3 tipos de vinho. Agora eu vou falar de algo que todo mundo faz, mas muitos não sabem por quê. O brinde. Tudo começou lá na Grécia Antiga. Quando o anfitrião ia dar uma festa, ele era o primeiro a provar o vinho para mostrar que não estava envenenado. E aí, depois que ele tomava, o que ele falava? Saúde! E é o que a gente fala até hoje. Mas 2 fatos interessantes. Quando você for brindar alguém numa comemoração, você sempre segure a taça com a mão esquerda, porque é a mão do coração. E mais um fato interessante, quando nós tomamos uma bebida, um vinho ou qualquer outra, nós aguçamos 4 dos nossos sentidos: a visão, o olfato, o paladar e o tato que segura a taça. E a audição como é que fica? Não fica. Aí que criaram o tim-tim, ou bater a taça, para que os 5 sentidos sejam aguçados. E no vinho, eu acho que vai até o 6º sentido. Agora eu vim até mais perto, que eu vou falar para vocês um fato recente que aconteceu no mundo do vinho, extremamente importante e interessante. O champanhe, como todos sabem, é um espumante produzido na região de Champagne, na França, e patenteou esse nome, por isso que no resto do mundo se fala espumante, como aqui no Brasil, cava na Espanha, espumoso no Chile, sparkling wine nos Estados Unidos, prosecco na Itália, porque a nomenclatura champanhe ficou exclusiva para o produto da região de Champagne na França. Porém, o presidente russo Vladimir Putin recentemente determinou que o espumante produzido na Crimeia, uma região russa produtora de vinho importante, conhecida como a Borgonha russa, porém não importante para o mundo, importante para a Rússia. Ele determinou que os espumantes produzidos na Crimeia sejam chamados de champanhe. O espumante russo será chamado de champanhe, usará essa nomenclatura, independente do que a França acha. E tem mais um detalhe. A França vende muito champanhe para a Rússia. A Rússia é um consumidor voraz de champanhe francês desde a época dos czares e gasta muito com isso. E Vladimir Putin, além de colocar o nome de champanhe no seu produto, ele determinou que o champanhe francês, vindo da região de Champagne, não pode entrar na Rússia com o nome de champanhe. Então eles vão ter que trocar o nome do produto francês se quiser ser vendido na Rússia. E como a Rússia compra muito champanhe, grandes produtores franceses já cederam ao senhor Vladimir Putin. Cada um que tire suas conclusões. Como eu falei no começo, o vinho é uma bebida milenar e está envolvido em vários rituais religiosos, como a Eucaristia na Igreja Católica. Na Bíblia, a única parte que não cita o vinho é no livro de Jonas. Todas as outras passagens bíblicas fazem algum trecho referência ao vinho. E no judaísmo existe o vinho kosher, que é feito de uma maneira especial, obedecendo os preceitos do judaísmo e é também usado em rituais judaicos. Aqui no Brasil, em São Roque, existe um produtor de vinho kosher que eu estou louca para conhecer, que eu quero ver como que é esse vinho tão especial.
Agora eu vou falar outro fato interessante sobre vinho português. Vinho português é tão bom, tem tanta história que é repleto de fatos interessantes. E agora vem o queridinho vinho do Porto. Como aquele vinho se tornou aquele licoroso, delicioso, bem alcoólico e docinho. O Marquês de Pombal, lá nos primórdios, fechou o comércio com a Inglaterra. A Inglaterra mandava tecido para Portugal, Portugal mandava o vinho para a Inglaterra. Porém, esse vinho ia de navio e quando chegava lá estava azedo. Aí, como ia resolver esse problema? Marquês de Pombal, muito esperto, misturou ao vinho aguardente, que seria um conservante. Aí foi para a Inglaterra e balança no navio e balança. Aí teve uma reação química e quando chegou na Inglaterra, esse vinho se tornou aquele licoroso, delicioso, docinho, bem alcoólico, 19% de graduação alcoólica, que os ingleses adoraram. Lá é frio, ingleses adoram licor. Quem não conhece um Sheridan, um Baileys? Aí virou a vedete inglesa, o vinho do Porto, e a vedete portuguesa. E é feito da mesma maneira até hoje. E outra curiosidade, o vinho do Porto não é feito no Porto, tá, gente? Ele está lá em Vila Nova de Gaia, é perto do Porto, porém ele é produzido na região do Douro, aquela região maravilhosa, um dos terroirs mais importantes do mundo, lá de Portugal. Agora, a número 10 são números muito importantes para o mundo do vinho. Primeiro consumidor de vinho no mundo, Estados Unidos, tanto em quantidade quanto em poder aquisitivo. Primeiro produtor, Itália. País que tem mais vinhedos no mundo, Espanha. E a Espanha tem outro dado muito importante. 87% das pessoas que vão ao supermercado na Espanha compram pelo menos uma garrafa de vinho toda vez que vão ao supermercado. Isso eu acho fantástico. E o número mais interessante ainda, os Estados Unidos são os primeiros consumidores de vinho do mundo, todos os tipos, branco, tinto, rosé, porto, etc. Agora, o primeiro consumidor de vinho tinto no mundo, exclusivamente tinto, sabe quem é? A China. Agora, para terminar o meu Lavinva cheio de vinho e de fatos interessantes, eu vou falar para vocês por que a minha TV ficou ligada. Ela está na Netflix, numa minissérie chamada Sal, Gordura, Acidez e Calor, que são considerados os 4 fatores primordiais de uma boa cozinha. Essa minissérie foi feita pela chefe Samin Nosrat. Ela girou o mundo atrás de sabores, de aromas, foi a aldeias, foi a lugares remotos e mostra tudo nessa série. Para quem gosta de uma boa cozinha, para quem gosta de gastronomia, para quem tem um bom paladar, é imperdível. Por isso que eu deixei aqui para vocês verem. Guardem aí. Sal, gordura, acidez e calor. Dá uma checada. Obrigada por participar de mais um Lavinva comigo. Adorei falar de vinho com vocês. Tem muito mais fato importante. E se você souber alguma coisa muito bacana sobre vinho, conta pra mim aqui nos comentários. Eu vou adorar saber e vou pesquisar mais para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, seja membro do canal. Agora você pode participar muito mais. Eu sou Denise Souto e esse é o meu Lavinva. Cheers!